De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 48 minutos. E agora eu tenho uma ótima notícia para o consumidor. A Cefaz lançou uma nova ferramenta que oferece um serviço gratuito de pesquisa de preços. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Amanda Amorim. Olá, Amanda, bom dia. Como esse serviço funciona? Bom, eu estou tendo problema aqui no contato com a Amanda. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Amanda. Ela vai dar detalhes para a gente sobre essa ferramenta aí que vai estar à disposição dos clientes para que você possa fazer uma consulta de preços, né? Uma ferramenta que está sendo disponibilizada pela Secretaria de Fazenda. E o Mohamed Mustafa, investigado na Operação Maus Caminhos, agora é suspeito de ter participação no fim de semana sangrento de 2015. Quando aconteceu uma série de assassinatos. Conversas entre o investigado e a esposa dele mencionam um saldo de mortes, em decorrência da execução de um PM durante um assalto no mesmo ano. Além de desvios estimados em mais de 100 milhões de reais, Mohamed Mustafa passou a ser investigado por um possível envolvimento no fim de semana sangrento. Mensagens em um aplicativo, trocadas entre o diretor do Instituto Novos Caminhos e a mulher dele, mostram que ele ficou aborrecido com a morte de um policial que foi assaltado. Esse latrocínio teria levado Mohamed a ordenar a morte dos envolvidos. Haroldo Ribeiro teria sido o policial militar que executou a ordem, gerando a reação de facções criminosas, o que terminou com a morte de várias pessoas. No momento que essas mensagens apareceram na investigação, foram detectadas na investigação, esse material foi selecionado e enviado para a Justiça Federal para que desse encaminhamento aí que fosse remetido para a vara estadual onde estava sendo processado esses crimes aí do final de semana sangrento. Nas mensagens enviadas para a mulher dele, Mustafa fala que mataram um sargento da equipe em Manaus. Ele conta: não trabalhava direto comigo, nem lá em casa, mas era da nossa equipe. Mas já achamos um e vamos achar os outros 2. Já ofereci 20 por cabeça. Em outro trecho, ele encerra: saldo da noite em Manaus, 20 mortos e 32 baleados. Saldo em decorrência da morte do PM. As 37 mortes do fim de semana sangrento foram investigadas na Operação Alcateia. Isso veio para a investigação somente para o fato de demonstrar as condutas do investigado, né, na prática reiterada de crimes às quais ele estava envolvido. O que a investigação percebeu pelos materiais, pelas provas colhidas, é que esse policial era o chefe da segurança privada, a segurança pessoal do investigado, principal na Operação Maus Caminhos. Acreditava-se que os policiais militares que participaram das execuções no fim de semana sangrento tinham sido motivados pela vingança da morte do sargento Camacho. Foi ele que foi assaltado na frente de uma agência bancária e morreu. Mas agora existem indícios, suspeitas de que alguns deles podem ter sido motivados pelo pagamento oferecido por Mohamed Mustafa, 20 mil reais pela cabeça de um ladrão morto. Essas investigações, que começaram com a Operação Maus Caminhos, que passaram pela Operação Custo Político, ainda vão ter outros desdobramentos. Isso significa que muita coisa ainda pode aparecer. Nessa sexta-feira, por exemplo, a ex-primeira-dama do Estado, Edilene Gomes, mulher do ex-governador José Mello, passou boa parte das horas fazendo um depoimento na Polícia Federal. A delegacia explicou que ela ia prestar esclarecimentos sobre movimentações nas contas dela e em algumas contas de estabelecimentos comerciais que são administrados pela ex-primeira-dama. Nesse primeiro momento, ainda não existem indícios de que ela tenha recebido qualquer tipo de propina ou de mensalinho. Mas, mesmo assim, a Polícia Federal vai ficar atenta e acredita que, com novas provas, novos crimes também ainda possam surgir a partir da Operação Maus Caminhos. E 5 presos da Operação Custo Político passaram o Natal em casa. O irmão do ex-governador José Mello, Evandro Mello, teve a prisão convertida para domiciliar. Já outros 4 acusados tiveram a prisão preventiva indeferida. A repórter Thea Morel está ao vivo e vai trazer essas informações para a gente. Thea, qual foi o argumento usado pelos advogados para convencer a justiça?
Olha, Wilson, um dos argumentos utilizado principalmente pela defesa de Evandro Melo, né, foi justamente o fato de que ele cuida da mulher que sofre de uma doença que necessita realmente de cuidados especiais. Além do pedido, né, para que ele cumprisse essa prisão domiciliar, e ele está usando tornozeleira eletrônica, os advogados de Evandro Melo, né, colocaram uma série de documentos que comprovam que a mulher dele, Maria das Graças, sofre de esclerose lateral aniotrófica. Ela, de acordo com a defesa, respira através de aparelhos e, por isso, ele, que é marido dela, deveria aí cuidar de tudo aquilo que envolve a saúde da esposa dentro de casa, dentro do seu próprio domicílio. A partir daí, o juiz federal, o Enderson Pessoa, que estava no plantão, decidiu pela liberação de Evandro Melo. Entre as outras 4 pessoas que também foram liberadas, né, que tiveram a prisão aí, digamos assim, relaxada, nós temos também o ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan. Ele liderou a Casa Civil por um bom tempo e ele seria um dos responsáveis por intermediar aí os pagamentos. Ele teria recebido aí alguns pagamentos, o pagamento do custo político, como era dessa maneira que o Mohamed Mustafa se referia ao fato de ter que pagar agentes públicos para poder receber o dinheiro no Instituto Novos Caminhos. Mohamed Mustafa também teve a prisão relaxada, também está cumprindo prisão domiciliar. A gente já havia comentado que ele, lá atrás, foi preso na Operação Maus Caminhos, mas depois de um pedido de habeas corpus dos advogados dele, ele foi liberado e, nesse momento, ele tem algumas restrições que foram mantidas, como, por exemplo, não poder se ausentar aqui de Manaus, mas ele também saiu do complexo de detenção provisória. E aí nós temos também outros 2 nomes, que é justamente a Keitiane Evangelista e o José Duarte dos Santos Filho. São outras 2 pessoas que também foram liberadas nesse fim de semana. Uma coisa que chama muita atenção nessa decisão judicial, Wilson, é porque assim, quando o juiz federal ele deu o parecer dele, ele explicou que não acreditava que a prisão preventiva fosse necessária, que essa prisão não deveria ser prolongada, porque de acordo com ele, os indícios e as provas de que Mohamed realmente pagava para os agentes públicos ainda são, digamos assim, muito frágeis. E ele também fala isso em relação ao envolvimento de Raul Zaidan, né, e de Evandro Melo em relação ao pagamento dessas propinas, ao recebimento dessas propinas. De acordo com o juiz federal, as provas ainda não são robustas o suficiente para que essas pessoas continuem na prisão. É claro que isso não significa que eles não vão pagar pelo que eles cometeram. Essa foi apenas uma decisão, né, pela prisão domiciliar dessas pessoas. Ainda não é julgamento, claro, ainda tem muita coisa para acontecer nesse processo, inclusive a própria Justiça Federal, no momento oportuno, depois que a Polícia Federal terminar essa investigação, depois que ela concluir esse inquérito, vai fazer as suas próprias audiências para saber do envolvimento dessas pessoas dentro desse esquema criminoso que já gerou aí um desvio de mais de 100 milhões de reais da saúde pública aqui do estado do Amazonas. Agora, Thea Morel, a Polícia Federal continuou o trabalho de investigação e revelou aí novas facetas do envolvimento do Mohamed em crimes, não só do desvio de dinheiro, mas também em homicídios, né? E as mensagens que foram descobertas pela polícia o comprometem de forma muito significativa, né? Que ele teria participação no assassinato naquele fim de semana sangrento, né? Onde 37 pessoas morreram. Eu imagino que alguma coisa, alguma ação deve ser movida pelo Ministério Público nesse sentido de, mais uma vez, pedir a prisão do Mohamed. Mas a gente vai ficar aqui aguardando para ver o que acontece. E ontem, domingo, teve movimentação da Polícia Federal. Tem a ver com a Operação Maus Caminhos? Olha, Wilson, a informação que a gente tem é que aparentemente teria a ver sim com a Operação Maus Caminhos, tem a ver sim com a Operação Custo Político, tem a ver com todo esse grupo aí, né, com todo esse grupo que foi preso desde que foi descoberto esse desvio de mais de 100 milhões de reais nas verbas da saúde pública. Essa operação, na verdade, foram buscas e apreensões que primeiro se concentraram em uma empresa de segurança, na empresa Patrimônio, mas de acordo com as informações que foram obtidas pelo jornal A Crítica, né, pela
pela funcionária da empresa Patrimônio. A Polícia Federal passou lá apenas para pegar o telefone de alguém que fosse responsável pela empresa para guardar. Não que a empresa para guardar e a Patrimônio tenham nada a ver com os crimes, não. Mas na empresa para guardar, eles fizeram, os policiais federais, aí, uma revista em pelo menos 2 boxes que, de acordo com a informação também de um funcionário dessa empresa, né, de storage, eles fizeram ali uma revista em box que estariam guardando móveis, e desses boxes só foram levados 2 folhas de papel. Provavelmente é algum local que é mantido por uma das pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Essas folhas de papel talvez sejam aí documentos importantes para comprovar alguma coisa que essas pessoas falaram em depoimento. Por isso a Polícia Federal fez já essa busca aí muito bem direcionada dentro dessa empresa para talvez nesses boxes pegar aí essas provas que são muito importantes. E em relação ao Mohamed Mustafa, é o que você falou mesmo, né? O que a gente observa é que a Polícia Federal ela continua pegando provas, ela continua coletando depoimentos, ela continua fazendo com que esse inquérito se torne realmente um inquérito inquestionável, um inquérito bastante robusto, um inquérito com muitas provas, um inquérito que faça com que essas pessoas possam aí ser levadas realmente para a justiça e responder por esses crimes sem muitos problemas, né? Esse é o papel da Polícia Federal. Esse inquérito está longe de ser concluído, né? Realmente a Justiça Federal só vai receber o inquérito completo depois que toda a investigação estiver finalizada, e somente a partir daí é que essas pessoas começam realmente a ser julgadas, a ser primeiro ouvidas em audiências e depois a serem julgadas por esses crimes. Esse crime do Mohamed aí, como você mesmo disse, ele é bastante sério, mas já passa por um outro lado aí. Já não é um crime, por exemplo, ligado à Delegacia de Repressão à Corrupção, mas a Delegacia de Repressão à Corrupção detectando esse tipo de participação do Mohamed nesses casos, né, no caso do fim de semana sangrento, pode já encaminhar isso para a delegacia que está investigando isso. Existe uma força-tarefa que investiga isso, porque a própria Polícia Federal fez a Operação Alcateia, que foi uma operação que prendeu as pessoas que estavam envolvidas nesse fim de semana sangrento. Agora, é muito importante apurar se realmente esses policiais militares tiveram essa conduta motivados pela vingança do Sargento Camacho, como a gente achava, ou motivados pelo pagamento oferecido por esse empresário, que além de tudo é um pagamento que vem de verbas públicas, né? Porque a maior parte do dinheiro da empresa, do Instituto Novos Caminhos, vinha desse grande rombo e desse grande desvio da saúde pública aqui do Amazonas. Ok, Teia, até daqui a pouco. E depois do intervalo tem o quadro A Vaga é Sua, e a gente vai mostrar uma turma que trabalha enquanto a gente celebra as festas de fim de ano. Vamos trazer também a solidariedade com os moradores de rua e a Missa do Galo em Manaus. O Manhã no Ar volta em instantes.